quero muito empreender, mas tenho insegurança de sair da CLT, né, carteira assinada, para ser consultora. O que fazer? Para quem não me conhece, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sou sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. O medo, a insegurança são sentimentos normais, né? São normais mesmo. É importante a gente normalizar o que a gente está sentindo, porque muitas das vezes a gente fica achando que a gente tem que ser invencível, imbatível, corajoso, não tem que sentir nada. A gente fica achando que quem hoje tem sucesso nunca sentiu medo, nunca sentiu insegurança e que é isso que a gente tem que fazer, que insegurança é sinônimo de fraqueza, que medo é sinônimo de fraqueza. E não, nós somos seres humanos, né? Nada mais natural do que nós termos sentimentos, do que nós termos dúvidas, do que nós termos inseguranças, e isso é normal. Então, a primeira coisa é que a gente normalize isso que a gente está sentindo, tá? Sem colocar isso como algo de 7 cabeças. Vamos normalizar isso e aceitar isso, é o primeiro passo. Segundo passo é que a gente tem que entender de onde vem essa insegurança e esse medo. E a maior parte das vezes, essa insegurança e esse medo vem de uma necessidade ou de um desejo que a gente tem de dar o nosso melhor, de fazer com que as coisas deem certo, de querer que as coisas funcionem. Então a gente tem uma expectativa de que, poxa, eu quero que essa coisa funcione, eu quero poder proporcionar para o meu cliente o melhor, eu quero que minha empresa dê certo, eu quero que a minha empresa supra financeiramente as minhas expectativas e as minhas necessidades, eu quero tudo isso. Então, normalmente, essas inseguranças e esses medos, eles vêm dessas expectativas que a gente tem e a gente fica pensando que, como são coisas relacionadas a futuro, elas geram aquela ansiedade de a gente não ter certeza de como essas coisas vão acontecer. E o medo dessas expectativas serem frustradas é que normalmente nos deixam parados. Por quê? Porque aqui onde eu estou, eu sei o que está acontecendo. Eu sei onde eu tô, eu sei o que está rolando, eu sei qual é meu trabalho, eu sei quais são os desafios que eu enfrento hoje na empresa que eu estou. Eu já estou confortável e acostumado com essa dinâmica que eu vivo hoje, por mais que não seja o ideal, no sentido de não seja o que eu queria estar passando, não ser a minha prioridade, não ser ainda a minha consultoria, mas eu conheço esse lugar que eu estou. O que é conhecido é mais confortável. E eu já passei por isso, né? Eu estava trabalhando quando eu decidi empreender também no RH. Eu estava, inclusive, em um trabalho onde eu era feliz, assim. Eu não tinha nada que desabonasse aquele trabalho. Eu estava, inclusive, em fase de crescimento e assumi um cargo maior. Estava sendo treinada para isso. Ou seja, tudo indicava que aquele espaço que eu estava realmente estava bastante confortável. Mas é importante a gente ficar atento em algumas coisas aqui. Primeiro, a gente tem que ficar atento no que eu quero de fato para a minha vida no futuro. E vida profissional está diretamente atrelada à vida pessoal. O que eu vivo na minha vida profissional influencia diretamente na minha vida pessoal também. Nos meus sonhos pessoais, em como eu vou conseguir realizá-los, né? Nos meus tempos livres, na minha satisfação que eu tenho com o meu trabalho, influencia inclusive no meu humor na minha vida pessoal, em como eu encaro a minha rotina. Então, as escolhas que eu tomo aqui na minha vida profissional são muito fortes. E se eu penso em futuro, eu tenho que imaginar qual é a profissão ou qual é a rotina profissional que melhor se encaixa na vida que eu quero ter. E aí, o que ajuda muito são 2 exercícios. O primeiro exercício é você fazer uma lista mesmo. Uma lista de o que eu vou ganhar saindo da empresa e sendo consultor e o que eu vou perder saindo da empresa e sendo consultor. E aqui não é suposição, é fato.
Fato. Ainda não estamos lidando aqui com suposição. Vamos trabalhar isso aqui juntos então? O que eu vou ganhar sendo consultor? Vou dar exemplos do que eu pensei na época, tá? O que eu vou ganhar sendo consultor? Poxa, eu vou ganhar o impacto do meu trabalho em mais empresas. Para mim, isso era muito importante na época. Eu queria que o meu trabalho fosse impactado, né? Ele impactasse mais empresas. Eu não queria ficar ali fazendo o meu trabalho dentro de só uma empresa. Eu queria que mais empresas conhecessem o que eu podia fazer por elas. Eu queria mudar a vida profissional e organizacional de mais empresas. Eu queria impactar mais. Eu queria quantidade, eu queria volume, eu queria essa diversidade de poder conhecer empresas diferentes, culturas diferentes, ramos de negócios diferentes, conhecer pessoas diferentes, empresários diferentes. Eu sabia que isso ia me fazer evoluir como profissional e eu sabia que era algo que eu queria muito. Então estava aqui, o que eu ia ganhar? Outra coisa que eu ia ganhar, por exemplo, flexibilidade de horário. Ao invés de ter que cumprir um horário ali batendo ponto, eu poderia trabalhar no ritmo e no horário que fosse melhor para mim. Eu poderia organizar a minha vida pessoal em torno e ao mesmo tempo da minha vida profissional. E isso para mim era muito importante. Muito, muito importante. Por quê? Porque primeiro que nós somos diferentes, né? Eu sou uma pessoa noturna, eu prefiro trabalhar à noite. Então hoje a minha rotina é completamente da rotina que eu vivia dentro de empresas, de horário mesmo de trabalho. Segundo, porque eu imaginava meu futuro. Foi aquilo que eu falei pra vocês. A gente tem que pensar o que eu quero pro meu futuro e que carreira que se encaixa nela. O meu futuro eu imaginava, né, com os meus filhos. Eu queria uma rotina onde eu tivesse possibilidade de acompanhá-los com flexibilidade. Vai ter uma reunião na escola deles e eu não ficar preocupada em eu ter que avisar o meu chefe X dias de antecedência, ou de eu ficar me sentindo culpada de pedir isso e acabar não participando das coisas dos meus filhos como eu gostaria, de eu ter que deixá-lo novinho com alguém olhando e cuidando, ou em alguma creche. Poder estar mais perto, poder ter essa possibilidade de estar mais perto, de organizar a minha vida em prol da minha vida pessoal também. Então, essa flexibilidade de horários foi muito importante aqui para mim na minha decisão. Outra coisa que pesou bastante era a minha vontade de trabalhar em casa, home office mesmo, de ter essa possibilidade. Hoje eu tô a fim de alugar ali um coworking e trabalhar ali, mas hoje eu tô a fim de ficar em casa, eu vou trabalhar daqui mesmo. Por quê? Pensando nessa vida futura, de acompanhar meus filhos, de eles estarem ali no quarto do lado e eu tá aqui. E qualquer coisa eu vou lá, sabe? Rapidinho eu tô ali. Então, isso aqui, questão de trabalhar home office foi algo importante pra mim também. Outra coisa que pesou bastante pra mim e que às vezes parece que é um empecilho, mas pra mim foi um impulsionador, é que o meu salário não ia mais ficar nas mãos de outras pessoas. Então, eu não ia mais depender da empresa para me dar um aumento, eu não ia mais ficar dependente de outras pessoas ou de outra coisa externa a mim que não está no meu controle para definir quanto eu vou ganhar. Eu imaginava e eu pensava que como consultora eu ia poder assumir esse controle e que ia depender muito mais de mim do que qualquer outra coisa, a intensidade de quanto eu ia conseguir fazer de dinheiro. E assumir esse controle parecia algo muito satisfatório e atrativo para mim. Porque eu pensava, poxa, se vai ficar muito mais sob o meu controle do que sob o controle de outra coisa ou outra pessoa, eu consigo assumir então que eu vou fazer de tudo para que os meus ganhos sejam do jeito que eu quero, para planejar mesmo o meu crescimento financeiro. Então, isso para mim foi algo atrativo também. Então, faça essa lista, tá? Eu coloquei algumas coisas que pra mim foram importantes na época, mas faça essa lista. E coisas que você vai perder, de certeza, tá? Que você vai perder. Você vai perder seu salário, de fato você vai, isso não tem jeito, né? Vai perder a ilusão de segurança. E por que eu falo ilusão de segurança? Porque segurança é uma ilusão, né? Não existe segurança. O fato de você ser CLT, o fato de você ter sua carteira assinada, não te diz nada, né? Não te assegura em nada. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Amanhã essa empresa pode quebrar, amanhã essa empresa pode te demitir.
né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Amanhã o dono pode morrer e alguém pode assumir e trocar a equipe inteira. Amanhã o seu gerente pode sair, outro gerente assumir e te demitir. A gente não sabe o que pode acontecer. Nada disso está sob nosso controle. E aí, essa segurança ela é só uma ilusão. E é importante a gente pensar no nosso sonho de fato. Será que eu estou deixando o meu sonho de lado por conta de uma ilusão? E aí eu entendo essas inseguranças. E é por isso que eu vou sugerir que você comece como eu, aos poucos. Então, antes de sair da empresa, eu já comecei a estudar sobre consultoria, a me tornar uma consultora, a ir atrás de clientes. E aí, quando eu comecei a conseguir os meus primeiros clientes, que eu os atendia nos meus horários livres, então eu ainda estava trabalhando, e aí eu dedicava ali os meus serviços de consultoria à noite, madrugada, final de semana, né? E eu fui conciliando isso. E na hora que eu vi que aquele friozinho na barriga gostoso de gostar daquilo que eu estava fazendo, de atender o cliente, de ver o meu serviço sendo feito, e imaginando a possibilidade que aquilo poderia ser potencializado se eu me dedicasse 100%, eu coloquei um prazo. Então, daqui 2 meses, daqui 3 meses eu vou sair da empresa. E nesse meio tempo eu vou me organizar para isso. Eu vou estudar, eu vou estudar técnicas de venda, eu vou, me preparar, eu vou já ir atrás de começar a estruturar meu negócio e para me deixar mais segura, mas com data e prazo marcado, porque senão, gente, as coisas vão indo e quando vê a gente tá procrastinando. Então tem que colocar data. Então, se você tá super insegura, faça dessa forma, né? Comece a experimentar a vida de consultor sem precisar necessariamente sair, né? Faça esse processo de transição como um processo mesmo, né? Aos poucos. E outro ponto de reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, que me ajudou bastante também, além de fazer a lista, foi pensar no seguinte: o que de pior pode acontecer comigo se der tudo errado? Então, se eu deixar esse emprego e eu tentar ser consultor e não der certo, der super errado e sei lá, eu não conseguir nenhum cliente, eu quebrar a minha consultoria, assim, no pior dos cenários, o que de pior pode acontecer comigo? E aí eu pensei nesse cenário. E aí eu pensei, poxa, se eu não der certo na consultoria, o que eu vou ter que fazer? Voltar a procurar emprego, né, de RH. Voltar a mandar meu currículo, voltar a procurar um emprego fixo. Talvez ali enxugar os meus gastos durante um tempo, mas eu tinha família, eu tinha para onde ir, qualquer coisa eu voltava a morar com a minha mãe. Então, assim, o pior dos cenários, o pior do pior, que era improvável, mas o pior dos cenários não era tão ruim assim quando eu comecei a entendê-lo. Ia ser um cenário não tão confortável, mas também não ia ser algo que ia acabar comigo. Não ia ser algo que ia me impedir de tentar. Não ia ser um cenário tão ruim que me fizesse desistir de tentar. E aí, isso me ajudou bastante a ter clareza de que, poxa, eu tenho ainda uma opção, eu tenho ainda, um plano B, eu tenho para onde ir se tudo der errado. E mesmo que não seja confortável pensar nas coisas dando errado, é claro que a gente não quer que elas deem, mas isso nos ajuda a ter uma segurança de que muitas vezes parece ser pior no nosso inconsciente do que quando a gente traz para o consciente. O nosso medo parece ser maior quando a gente não tem clareza de por que a gente está com tanto medo. Vamos trazer isso para o real? Qual que é meu medo? De fato, é um medo que é plausível? Primeiro ponto, que às vezes é um medo irracional. Segundo ponto, é um medo que é o suficiente, é grande o suficiente para excluir tudo de ganho, de possibilidade de ganho que eu posso ter com isso? E para mim, na época, não foi. Não foi. Pensar na possibilidade do que eu poderia ganhar era muito maior do que pensar na possibilidade do que eu poderia perder. E isso me ajudou a tomar essa decisão de uma forma com o coração muito mais em paz.
Inclusive, é importante você perceber na sua rotina de trabalho hoje dentro das empresas, você tá com a sua cabeça mais dentro dessa empresa ou você fica dentro dessa empresa com a cabeça lá na sua consultoria? Na possibilidade de você empreender, nos sonhos que você tem de fazer isso dar certo? Porque eu percebi que chegou um momento que eu estava lá de corpo, mas a minha cabeça não estava mais lá. A minha cabeça já estava lá na minha consultoria futura, no que eu queria, em outras coisas que eu queria. Então, quando esse momento chega, não tem mais por que a gente ficar insistindo. Isso só machuca a empresa, a nós mesmos, a nossos futuros sonhos. Então, eu não tô falando para você se jogar de um precipício sem ver o que tem embaixo. Eu tô te falando que é possível você estruturar o seu negócio para se sentir segura de que não é algo chutômetro. Tem como você prever o seu negócio. Todo negócio é assim, né? E por isso a gente tem toda essa jornada aqui juntos, durante o Esquenta, na Masterclass, porque a ideia é que vocês vão entendendo o que se configura nesse planejamento de negócio para que vocês deem esse passo mais confiantes. Então, nada aqui é na sorte, né? Não é sorte, é planejamento, é estruturação, é estudo, é dedicação, é conhecimento. Tudo isso é que influencia de fato no resultado que você vai ter. E quando a gente entende isso, a gente faz a nossa consultoria em cima de uma base sólida, né? A gente toma essa decisão em cima de uma base sólida e não se jogando na sorte. Vamos ver o que acontece, deixa a vida me levar, vamos ver onde os ventos me levam. Assim também não funciona. Você está abrindo um negócio, mesmo que seja um eu negócio, né? Feito só de você no início, mas você é um negócio nesse momento. Então você precisa sim entender do mercado, fazer um plano de negócio, se estruturar, entender como você vai captar clientes, como você vai precificar o seu serviço, como que você vai estruturar suas finanças, você vai se organizar. E se você tiver isso, daí, né, só tá nas suas mãos mesmo, no seu controle, a intensidade que você vai colocar nisso para conseguir seus resultados. E isso eu garanto para vocês, tá? E é nisso que eu quero ajudar vocês. Eu passei um pouco mais de tempo nessa pergunta, porque eu sei que é uma dor de muitos, foi uma dor forte minha. E hoje eu agradeço todos os dias de ter tomado essa decisão. Minha vida hoje é uma vida que não seria assim, nem perto disso, se eu tivesse tomado a decisão de ficar dentro daquela empresa, tá?